Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, o CAV UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e toda semana temos uma experiência diferente aqui com o Minuto da Extensão. Nós saímos do estúdio da Rádio UDESC FM para registrar a experiência na prática do projeto que você vai conhecer hoje. Floresta Adentro começou no segundo semestre de 2024 e teve atividades no Parque Natural João José Teodoro da Costa Neto, o Parnamu, nos dias 6, 13 e 27 de novembro. A coordenação do projeto é dos professores Roseli Bortoluzzi e Adelar Mantovani. A equipe de Floresta Adentro reuniu 30 estudantes da segunda fase do curso de Engenharia Florestal, além de 2 monitores e 2 pós-graduandos. Conforme a professora Roseli, o projeto atendeu 3 instituições públicas ou privadas: a Escola Belisário Ramos, o CRAS 1 e 2 e a Escola SESI. As visitas ao Parnamu atraíram 170 estudantes e cerca de 15 professores que acompanharam os alunos, sempre com o apoio da bióloga do Parnamu, Michele Pelosato. Professora Roseli da Costa Bortoluzzi é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Ela tem mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, e doutorado em Ciências Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Professora Roseli é titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, junto ao Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV. Ela atua nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, na disciplina Botânica Sistemática e no curso de mestrado e doutorado em Produção Vegetal, Uso e Conservação de Recursos Florestais. Entre seus principais temas de trabalho estão as plantas com potencial econômico e a educação ambiental. Professor Adelar Mantovani é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. É mestre e doutor em Ciências Biológicas, Biologia Vegetal pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. É professor da UDESC e tem experiência na área de ecologia e genética, com ênfase em fenologia. Atua em especial em temas como ecologia e genética de populações de espécies florestais nativas, com atenção tanto ao uso quanto à conservação. Então, vamos ao Parnamu? Além dos professores Roseli e Adelar e da bióloga Michele, temos participações de estudantes e de professores que participaram da visitação no dia 27. Professora Roseli nos conta como o Floresta Adentro começou e do pioneirismo da iniciativa. Então, Carla, o projeto Floresta Adentro é uma inovação que nós temos agora, dentro da disciplina Botânica Sistemática, porque ela se transformou numa disciplina mista, híbrida, aliás, com atividades de ensino e de extensão. Então, nós, a partir desse semestre, estamos com essa atividade dentro do curso da Engenharia Florestal. É o primeiro semestre que nós estamos implantando essa modalidade e nós tivemos uma ideia, então, de criar um projeto de extensão aqui no Parque Natural Municipal de Lages, para que os alunos possam aprender sobre as espécies botânicas e atender o público. Então, até hoje, nós já atendemos algumas escolas durante o mês de novembro. Então, nós tivemos aí, ao longo do semestre, uma contribuição de colegas, de professores também. E aí nós treinamos os alunos da disciplina para que agora, no mês de novembro, eles possam participar dessa atividade com o público. Eles vêm para o parque e
instruem, enfim, conduzem as pessoas nas visitações, é isso? Isso. Então, ao longo do semestre, nós trouxemos os alunos até o parque, fizemos a seleção de algumas espécies botânicas, de algumas árvores que são interessantes aqui para a região e que tem alguma curiosidade interessante para o público. E esses alunos, então, eles fizeram pesquisa sobre essas espécies, eles aprenderam como identificar essas espécies e agora, com o público externo, então com escolas, nós passamos todas as informações para os alunos que vêm nos visitar, e os professores também, né? E esses alunos são da graduação, da pós, quais semestres? Todos os alunos são da segunda fase do curso de Engenharia Florestal, então eles estão no início do curso, tem muito para aprender ainda, mas está sendo uma experiência muito boa. Já estou ouvindo os alunos aqui, as escolas chegando, é isso? Isso, hoje nós temos uma escola do SESI, né? Então nós temos aqui uma escola do SESI, nós iremos atendê-los daqui a pouquinho em 2 trilhas principais, nós vamos ter 2 equipes acompanhando esses alunos. A bióloga Michele Pelosato fala da parceria entre Parnamu e CAV. A gente já tem uma parceria bem há um bom tempo já com a UDESC, né? Especialmente com os cursos da engenharia ambiental e florestal. Nós temos então agora, além dessa atividade com a professora Roseli e a professora Adelar, nós temos também o projeto Vivo Parnamu também. Então a gente está sempre em atividades aqui, oficinas, envolvendo os acadêmicos também, junto com o pessoal aqui do parque. E essa atividade então de extensão que a professora vem realizando aqui é importante para a gente, porque traz esse conhecimento acadêmico junto, né? Oferta isso para os visitantes, além da trilha ecológica que eles costumam fazer aqui quando visitam o parque. Sim. Desde quando é possível fazer visitas aqui ao Parnamu? Para quem não conhece, quer vir, não são só escolas, né? Dá para agendar e vir família, vir uma pessoa ou outra? Sim, o parque fica aberto de domingo a domingo. Durante a semana, então, o horário de atendimento é das 8 às 11, das 14 às 17 e finais de semana e feriado das 14 às 17. As pessoas podem fazer o agendamento pelo WhatsApp do parque, que é o 998 36 1301, e grupos e pessoas, assim, famílias ou pessoas que queiram no final de semana fazer um passeio, pode vir sem fazer agendamento também. E para grupos a gente solicita, então, um agendamento para ter uma organização melhor. A professora Júlia Moraes Nunes, de língua portuguesa da Escola do SESI, nos conta como essa demanda por saber mais a respeito do ambiente surgiu em uma das suas aulas. Nós, com os estudantes do 6º ano, iniciamos um módulo, né? O tema era Direito à Nossa Cidade. Então a gente começou a trabalhar alguns temas, eles foram pesquisar, inclusive, referente aos lugares da nossa cidade que a gente poderia conhecer e usufruir. E na solicitação de uma das pesquisas, uma das alunas trouxe o parque como pesquisa, né? Aí nós ficamos bem interessados e eu resolvi de correr atrás, pesquisar, procurar, e foi onde eu marquei com a Michele. Aí a gente conseguiu então marcar para hoje, para que a gente pudesse conhecer o espaço. Inclusive eu vim antes. Eu vim primeiramente com a minha família, eu vim para conhecer. E aí quando a gente conheceu o espaço e viu que tinha possibilidade, né? E que ia ser muito interessante para eles usufruírem, né? Bem na perspectiva de conhecer um dos espaços, de poder usufruir e também de aprender. Aí quando eu fui optar por um dia, daí ela falou, tem um dia que tem os estudantes do CAV, que aí a gente tem toda uma programação e tal, né? Daí ela disse que seria bem mais viável para eles estarem participando e aprendendo, né? Bom. Aí foi onde a gente conseguiu marcar no dia que vocês estavam aí com essa proposta. O professor Adelar Mantovani, que colabora com a professora Roseli Bortoluzzi na disciplina de Botânica Sistemática, fala do seu envolvimento com este projeto e também da importância do trabalho de extensão da universidade junto à comunidade. O meu vínculo com o projeto é a colaboração nas visitas aí, né, a campo, e agora a gente tem essa experiência de extensão. Então nós estamos aí trabalhando com alunos das escolas municipais, né? Sim. Tanto públicas quanto as particulares, para que a gente valorize mais a floresta, as espécies florestais nativas que nós temos. Antes disso, deste trabalho, professor, como é que você conseguia desenvolver esse tipo de atividade, digamos assim, levar esse conhecimento para fora da universidade? Na verdade, sem a extensão, a gente fica restrito muito mais aos alunos nossos, né, da própria instituição. Sim. E a extensão, de fato, ela propicia essa ampliação de atuação da universidade com o nosso público externo.
Isso é fundamental, acho que é importante e a gente já está atrasado nesse sentido de buscar abrir as portas da universidade, porque é o nosso público, na verdade. E ensinar, ou passar conhecimento, demonstrar o interesse, faz parte de valorizar a flora que nós temos aí, que é tão rica, né? Sim, esse é o primeiro mês, primeira edição do projeto, né, professor? Durante o mês de novembro, até a edição do ano que vem, vocês têm algum planejamento, alguma previsão, um andamento para desenvolver outras atividades nesse sentido? A princípio é a nossa primeira experiência, então agora nós vamos, obviamente, fazer uma avaliação disso, né, de como foi o desempenho durante o semestre, para que a gente possa repetir isso e incrementar com outras atividades que possam, digamos, estimular a participação dos alunos nas atividades de extensão. A estudante de Engenharia Florestal, Suiane Moreira, é também monitora da disciplina de Botânica Sistemática e nos conta como este tema já permeava a sua vida desde muito antes de ela se tornar aluna do CAV. Suiane, eu soube agora aqui que tu tanto está hoje orientando esses alunos que chegam para a visitação, quanto já foi um deles, né? Hoje na Engenharia Florestal da UDESC. Conta pra gente como é que tá dos dois lados dessa moeda. Na verdade foi, acho que em 2015 eu estava no 5º ano e eu também fazia parte do CRAI, sabe? Aí, tipo assim, teve uma viagem, acho que foi aqui no Parnambu com a escola. Sim. Eu participei e eu acho que na mesma semana teve com o CRAS também. E, se eu não me engano, foi com o CRAS até que teve um projeto, eu acho que até que foi a Florestal, se eu não me engano. Porque a gente teve que plantar uma árvore, sabe? Uma mudinha. Uhum. E, tipo assim, antes eu não tinha me tocado disso, mas agora, voltando aqui no Parnambu e tendo... Eu lembrei que realmente com o CRAS eu fiz plantei as mudas e eu tinha uns 10 anos na época. Aí agora eu tô fazendo florestal. E o Floresta Adentro exigiu bastante dos estudantes do CAV. A Sara Oliveira, da segunda fase do curso de Engenharia Florestal, nos conta como é o processo de estudo da cartilha elaborada pela turma ao longo do semestre, para então compartilhar esse conhecimento com os estudantes do ensino básico que visitam o Parnambu. A experiência tá sendo boa, né? Querendo ou não, você tem que dar uma boa estudada na apostila inteira que a gente fez, pra chegar aqui e não fazer feio, né? Vai ensinando para as outras crianças, vai fixando as informações, né? Tipo, agora eu acho que eu precisei só dar uma revisada. Não tinha nada assim que eu não lembrava, sabe? Tudo porque fixa. Quando tu aprende de fato, não só decora, claro, a informação fixa. Então, tipo, não é um problema. Essa apostila, minha curiosidade é essa apostila que tu falou, que vocês fizeram, vocês construíram junto com a professora, tudo? Isso, a gente elaborou junto com um formato de trabalho. E a gente fez, tipo, a gente separou as espécies para cada um pesquisava cada espécie destinada. E aí a gente juntou todas as informações que todo mundo fez individualmente, a gente juntou numa coisa só. E foi assim que a gente fez a apostila. Quando tu está ensinando para outra pessoa, a fixação é muito maior, né? Sim. Tipo quando é leitura ou quando tu tá... sei lá, qualquer outro método de aprendizado, o que mais fixa as informações que tu grava mesmo, que tu aprende, de fato, e não só decora, é quando tu tá ensinando pra outra pessoa. É verdade. Porque tu precisa saber o que tu tá falando, né? Pra não passar a informação errada. E se tem uma palavra para definir o trabalho dos alunos do CAV, é empolgação. E é o que a gente vê, por exemplo, no relato do Vinícius Vargas, que inclusive tem o sonho aí de ser professor no futuro. Como é que está sendo essa experiência para ti? Claro, é a estreia do projeto, vocês estão muito bem, vocês estudaram muito, a gente vê. Como é que foi essa experiência para ti? Foi muito interessante porque basicamente a gente tendo só a parte teoria na sala de aula, até mesmo aula prática, nem se compara com aquilo que a gente aprende ensinando aos outros, né? Acho que além da gente não é só decorar um texto, porque as perguntas que vão vir na hora pra gente, a gente não sabe, não tem como adivinhar, né? Então acho que a gente aprende muito mais ali aprendendo sobre a espécie, aprendendo sobre a família da espécie, enfim, para que a gente possa estar mais preparado possível para saciar a dúvida dos outros, né? E deu vontade de ser professor? Eu tenho isso com uma vontade que eu tenho mesmo. Eu gosto muito de ensinar, de falar. Eu se deixar falar, eu vou pra frente, embora. Vai pra pós, então? Vou pra pós, bem certinho. O relato da estudante Alzira Mota nos mostra o quanto um trabalho como este reforça o laço, a parceria entre o professor e o aluno de graduação.
Eu queria agradecer a professora por ter ensinado a gente, foi um trabalho muito legal, floresta dentro, né? Então a gente teve bastante aprendizado, fez a gente aprender bastante coisas, espécies que a gente nunca tinha visto, né? Eu não vi muitas espécies que tinham aqui, como camboatá, vassourão preto, vassourão branco, então serve bastante de aprendizado. E eu espero que as crianças gostem, né? Todas as pessoas que vieram aqui gostem do que a gente apresentou. E claro, o impacto positivo de um projeto deste tamanho junto aos pequenos estudantes que visitam o Parnamu é o que define, de fato, o sucesso dessa iniciativa. Esta é uma preocupação que também aparece na fala da estudante de Engenharia Florestal, Cariane Offer. Eu queria agradecer a Prof. Rose e Prof. Adelar pela iniciativa de começar esse projeto. Acho que é um projeto muito importante, tanto para as crianças quanto para a gente, que a gente aprende e passa um pouco do que a gente sabe para eles e eles ensinam muito mais para a gente. Também queria que esse projeto não parasse na gente, né, e continuasse nas próximas fases, para que assim as pessoas vão aprendendo um pouco mais sobre a importância das espécies do parque, de todas as espécies, porque é pouco conhecido, pouco falado, mas é muito importante para o ecossistema e para todo mundo. E nós chegamos ao final desta edição especial de Minuto da Pesquisa, uma edição que sai totalmente do estúdio e vai mesmo floresta adentro, junto com toda essa galera do CAV, com todos esses estudantes aí que fizeram a visitação no dia 27 de novembro. E, óbvio, não podemos fechar o programa sem escutá-los, sem saber como, afinal, essa galerinha encarou esse passeio, o que aprendeu, o que achou de tudo isso. Vamos lá. Como é que é o teu nome e sobrenome? O que tu achou desse passeio? Meu nome é Heitor do Amaral. Eu gostei muito do passeio, com o acesso que a gente teve com a floresta, com a biodiversidade, e os professores e o guia explicaram muito bem. Os alunos também ficaram muito bem e eu consegui mais conhecimento com isso e assim quero levar para a vida. Muito bom. Tu já tinha curiosidade sobre a natureza, sobre o que acontece aqui na nossa região? Eu já tinha uma curiosidade assim, mas não tão elevada quanto ao que eu tive agora. Como é que é o teu nome? Ian Kowalski. O que tu achou do passeio hoje aqui? Cara, eu achei legal. É legal a gente ter essa experiência para descobrir um pouco sobre a natureza e sobre como que é as plantas. Ah, certo. E daqui tu leva alguma coisa assim que ficou mais marcante para ti? O que mais te chamou a atenção? Eu acho que foi a aparência da natureza. Ah, sim. Tu costuma fazer esse tipo de passeio? Eu costumo, bastante. Obrigada, Ian. Vamos lá. Quem quer falar comigo agora? Vamos lá. Teu nome e sobrenome? Meu nome é Lara Guielser de For. Tá, e Lara, me conta o que tu achou desse passeio? O que mais te marcou, chamou a atenção? Eu acho que o passeio foi muito interessante porque a gente conseguiu ver amplas espécies que a gente nunca tem muita oportunidade de ver na cidade. E o que mais marcou, acho que você nunca destruiu o ecossistema, porque você nunca vai saber o futuro se vai precisar dessa planta ou não. E tu, me conta. Meu nome é Maitê Almeida Peruso e eu achei esse passeio muito legal, porque a gente está descobrindo mais sobre a biodiversidade do Brasil e da nossa região. Acho que é muito importante a gente saber que todo esse desmatamento que a gente está fazendo hoje em dia vão ter várias consequências no futuro. Igual antigamente, a gente já destruiu muitas coisas e está refletindo hoje em dia. Então eu acho que a gente tem que ter muito mais consciência e entender que a gente tem que conservar muito mais a natureza. Muito obrigada, viu, meninas? Eu que agradeço. E o Minuto da Extensão fica por aqui. Na edição de hoje, nós conhecemos o projeto Floresta Adentro, que começou na disciplina de Botânica Sistemática aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, durante o segundo semestre de 2024. O projeto teve atividades no Parnamu, o Parque Natural José Teodoro da Costa Neto, em Lages, nos dias 6, 13 e 27 de novembro. Essa visita que você acompanhou aí nos relatos foi no dia 27 de novembro. A coordenação do Floresta Adentro é dos professores Roseli Bortoluzzi e Adelar Mantovani.
a equipe de Floresta Adentro reuniu 30 estudantes da segunda fase do curso de Engenharia Florestal, além de 2 monitores e 2 pós-graduandos. Nós agradecemos aos professores e estudantes tanto do CAV quanto das escolas que visitaram o Parnamu por meio do projeto Floresta Adentro. Obrigada a você, ouvinte da 106.9 FM, e a cada semana, você já sabe, você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, o DESC. Você também compreende como estes projetos e programas impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e te encontro ao longo da programação. Esta edição reprisa neste próximo sábado, às 6 da tarde. Até mais, tchau, tchau! Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.